Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e estou aqui desta vez para falar mais uma vez do meu segundo livro, um romance intitulado Jamais Serás um Dimas Drauman. Aí tem um subtítulo, Anotações de um Adeus às Ilusões. Então é um romance que, como disse a Clarice Lispector na Hora da Estrela, essa história já estava escrita em mim. Eu só precisava passar por papel com uma sutileza de borboleta branca. Ela diz isso através do narrador, né, do seu livro A Hora da Estrela, né, um narrador que, né, narra a história em primeira pessoa. E eu estou aqui também, né, para falar desse livro e falar de um outro livro, né, que está se escrevendo em mim, que vai ser de uma certa forma a continuação desse. Eu vou resgatar o alter ego, o personagem, para falar de coisas que têm acontecido recentemente comigo. E daí vou dar continuidade a esse romance. Esse romance eu tenho muito orgulho de tê-lo escrito. Ele fez parte da minha dissertação de mestrado, que foi sobre literatura, jornalismo, tecnologia, né, estética, né, eu fiz na UTF-PR, e eu falei sobre 8 obras, né, que aborda o tema da perda da ilusão com o jornalismo, e coloquei o meu romance entre as obras narradas. Só que é um romance que vai além disso. Ele fala de vida, de famílias, de dramas pessoais, de relacionamentos, né? E quando eu digo assim que a continuação está se escrevendo, aí é mais na parte do jornalismo e da política, digamos assim, né? No momento o que vivemos no Brasil. Então, o Dimas Drauman do título é um grande jornalista, assim, né? Eu usei pseudônimos irônicos, assim, para narrar essa história, para que eu não tivesse problema, né? Eu não poderia usar o nome das pessoas, né? Mas existe em todas as pessoas, é uma história, assim, que é um romance, como eu falei, mas, assim, tem muita gente, né, políticos, artistas e pessoas assim que estão aí, algumas outras já morreram, né, e é fácil de identificá-las apesar dos pseudônimos. A epígrafe é do Georges Dubrovsky, em Um Amor de Soi, né, um escritor francês, que ele cunhou esse termo autoficção, embora já existisse há muito tempo, né? Ele diz assim, entre aspas, escrevo meu romance, não uma autobiografia. Sou um ser fictício. Escrevo minha autoficção. Minha vida fracassada será um sucesso literário. Então, quando eu digo que a continuação está acontecendo e eu vou escrever, né, um outro volume, é mais, né, como eu falei, na questão política, de algo que aconteceu comigo. Eu vou esperar o desenrolar dos fatos, vou gravar outro vídeo aqui. Eu já gravei, na verdade, um falando em inglês no meu canal, que eu falo em inglês, alguns vídeos, que eu sou professor de inglês também, né? Porém, eu não abordei isso ainda, né? Eu vou esperar os fatos se desenrolarem e eu vou daí falar sobre o assunto, né? Que atingiu proporções assim bem maiores do que as narradas aqui no livro, né? Infelizmente, digamos assim, mas, né, graças a Deus está se resolvendo. Eu tive um amparo, né, em relação a isso e as coisas estão caminhando já para o final. Então, no capítulo 0, eu digo o seguinte, eu vou fazer uma leitura rapidinha. Ao ouvir aquele nome, afamado e pomposo, no rádio de meu carro, em plena crise do governo federal, em 25 de março de 2015, fiquei paralisado. O ministro Dimas Drauman, dizia a notícia, deixou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, nesta quarta-feira, em meio ao vazamento de um documento interno criticando
não, interno, creditado a ele, em que avalia haver, abre aspas, um caos político, fecha aspas, no governo. Dimas Drauman, na correria em que me encontrava, nos afazeres da vida e da profissão, não sabia que eras secretário no governo. Tu és aquele que eu jamais serei, aquele a quem fui comparado em 1994, na redação de O Paraná, quando Drauzio Dali Caneta me torturava em um ritual sadopsicótico, entre aspas, dizendo em entrelinhas que jamais seria como a ti. Tu já estavas no Olimpo, no sétimo céu, assim como o best-seller Samantino Lomes, que também passou pelo Paraná. Mas também havia outros naquele momento, todos devidamente substantivados por Dali Caneta. Uma Lia Dalmais, uma Iraldela Lanza, todos parte de uma redação de jornal em que eu poderia ser uma vergonha se lá continuasse, uma aberração caso nada fosse feito, que seria motivo de vexame para o jornal. Aí continua. Então assim, né, daí eu me vejo envolvido até certa forma numa questão política, crise de governo. Então eu penso, né, novamente uma história escrita em mim, que me remete também a um outro escritor, o Charles Morgan, que ele escreveu Sparking Broke, e um dos personagens, falando sobre a personagem principal do livro, diz que ele era um sujeito que escrevia sobre qualquer coisa. No meu caso, é a política, né? Aqui, novamente, mas tem outras coisas também, mas assim, você pega a sua vida e faz ela, transforma ela em literatura, porque ela é literatura. A vida é uma literatura. Todos nós somos escritores, só que alguns escrevem e outros não. É isso. Então eu recomendo para quem quer ler um bom livro, modéstia à parte, um livro que eu escrevi do jeito que eu gostaria de ler um livro e do jeito parecido com os livros que eu leio. Eu leio livros diversos, na verdade, mas há uma espécie de literatura assim que me agrada muito, não somente autoficção, mas quando eu vejo assim que tem vida, tem lágrima, tem sangue, tem esperma, tem os fluidos do nosso corpo naquela literatura. Tem muita vida, muito sofrimento. Eu só consegui escrever esse livro por conta da dor, do sofrimento e da melancolia, né? Há muitas referências de música, né? Eu gosto muito desse livro, tenho muito orgulho de tê-lo escrito, de ter conseguido colocar na minha dissertação de mestrado. Então tem um link abaixo da editora, né, onde ele pode ser adquirido. Eu recomendo. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo. E quanto ao outro volume do que está acontecendo agora, eu postarei futuramente quando as coisas se desenrolarem, chegar a hora. Por enquanto é hora de ficar calado e aguardar os fatos. Ok? Nos vemos na próxima. Até mais.